Olá, eu sou Leandro, plantonista de Biologia, e hoje eu vim aqui tirar uma dúvida sobre a transcrição. Como é que eu faço uma transcrição a partir de uma fita que o exercício me deu, tá? Nesse exemplo aqui, eu estou usando um exercício que ele pede para a gente fazer a fita complementar dessa aqui que o exercício deu, tá? E fazer o produto da transcrição dessa molécula, tá bom? Quando a gente vai fazer isso, primeiro, para fazer a fita complementar não tem muita regra, tá? É aquela coisa chata da gente ficar pegando base e pareando as bases mesmo. Então, A, C, G, C, 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 aquela coisa monótona e chata que a gente sempre tem em exercícios de transcrição e de duplicação do material genético, tá? Então aqui eu não tenho muitas dicas, tá? A dica que eu tenho para dar, na verdade, é preste atenção, beleza? Fez aqui a sua fita do DNA, ok, temos aqui a nossa fita complementar, tá? O molde que eu falei, o exercício que eu falei que eu estou usando, né? Não vou falar molde para não confundir com as fitas, ele chama essa fita 5 linha, 3 linha de fita líder, beleza? Se essa daqui é a fita líder, essa daqui a gente chama de fita molde, beleza? E por que que a gente dá essa nomenclatura para essas fitas? Porque é o seguinte, a fita líder é a fita que contém a informação que o RNA precisa passar adiante, beleza? E a fita molde é a fita que vai dar as informações para o RNA copiar essa fita daqui, tá bom? O que é o processo de transcrição? Transcrição é você escrever uma coisa de uma forma diferente, certo? Os ribossomos, que são a organela, a unidade que vai produzir as proteínas dentro das células, eles não são capazes de entender uma linguagem que apresente timina, tá? Então a gente precisa muito trocar essa timina por uracila, porque aí sim o ribossomo consegue entender, beleza? E aí, se eu pegar a fita do DNA direto e tentar botar um ribossomo aí para ele ler isso daí, ele não vai conseguir ler, tá? Então a gente vai precisar produzir essa fita líder, imitar essa fita líder. O RNA não é nada mais, nada menos do que um imitador, tá? E a gente vai pegar essa fita líder e transformar ela em RNA. Só que, dá uma olhada, eu tenho aqui, imagina que esse primeiro códon aqui é a, opa, errei, é a ATG, beleza? ATG. Ele sendo ATG na fita 5 linha, 3 linha, na minha fita molde 3 linha, 5 linha, eu vou ter, na minha fita molde não, na minha fita complementar, eu vou ter TAC, beleza? Só que daí a gente vê isso daqui e a gente fala, beleza, qual das duas sequências, né, eu pego para fazer a minha transcrição? Eu vou pegar o TAC ou eu vou pegar o ATG para usar de molde? Se eu pegar o ATG, o RNA que eu produzo tem como códon TAC. Errei, perdão, UAC, beleza? Isso daqui eu não decorei a tabela de aminoácidos e vocês não precisam decorar também, beleza? Então isso daqui é um aminoácido qualquer, beleza? Não vamos dar nome para esse aminoácido porque ele não importa, por exemplo. Se eu pego essa fita de baixo e transformo ela em RNA, eu tenho aqui o meu AUG. AUG, ele é o códon de start. Ele inicia a proteína com o aminoácido da metionina, tá? Então, dá uma olhada. Eu tirei, se eu pego essa daqui, tá? A fita de cima, 5 linha, 3 linha, para usar ela de molde para a produção do meu RNA, eu vou produzir um códon que vai me indicar qualquer aminoácido, tá bom? Se eu pego a fita complementar a 5 linha, 3 linha, então se eu pego a fita 3 linha, 5 linha, eu vou produzir um RNA
que tem o meu códon de start. Olha a diferença que isso dá, tá? Se eu pego a fita de cima para produzir a proteína, eu posso nunca ter o meu códon de start. E aí eu ia produzir um RNA para nada, ele não ia nem começar a minha tradução, tá? Então, toda vez, a gente pode até botar uma regrinha aqui, tá bom? A gente coloca sempre usar de fita molde a fita 3 linha, 5 linha, beleza? Então, na hora que eu for, voltando ao meu exemplo inicial aqui, produzir o meu RNA, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa fita aqui, a fita 3 linha, 5 linha, e eu vou usar ela de molde, tá? Para produzir a minha fita líder, só que com U no lugar do T, beleza? E aí, uma dica é a seguinte, se você precisa fazer a transcrição, tá? E ele te deu uma fita 5 linha, 3 linha, você não precisa pegar a fita molde aqui, 3 linha, 5 linha, e ficar pareando bases aqui, tá? Fazendo esse pareamento. O que você pode fazer é pegar direto a fita líder e trocar os T's por U. Inclusive, fica muito mais fácil da gente fazer. A chance de errar fica muito menor também. Só falta eu errar agora, só porque eu disse que a chance de errar fica menor. Mas ok. E aí, a gente tem aqui a nossa produção, a produção do nosso RNA pronto aqui, né? E com isso, se você for olhar numa tabela de códons, né, a gente vai ter, como no exemplo do exercício, que eu não vou olhar a tabela agora, tá? Ficar procurando um por um, até porque vai estender muito o vídeo. A gente vai ter os códons aqui de uma proteína que chama vasopressina, beleza? Então, para finalizar o vídeo, né, vamos lembrar sempre que a gente vai ter normalmente uma fita líder e uma fita que a gente chama de molde ou complementar, tá bom? A gente vai pegar, vai ter sempre uma fita no sentido 5 linha, 3 linha e outra no sentido 3 linha, 5 linha. Se o exercício te der o sentido das fitas, você sempre vai usar a fita 3 linha, 5 linha para produzir o seu RNA mensageiro, não coloquei o Mzinho dele aqui, tá bom? E se vocês forem ver, o RNA mensageiro, né, eu falei pra gente basicamente copiar a fita líder, só que trocando os T's por U, mas se você for ver, ó, o T com A, o G com G, G com G, A com U, C com G, aliás, G com C, C com G, e assim por diante em toda a fita, tá? Eu espero que tenha ficado claro como a gente faz uma transcrição, se o exercício deu pra gente a informação do sentido da fita, tá bom? Bons estudos e muito obrigado pela atenção.